Além dos efeitos psicológicos, a adultização de crianças e adolescentes levanta questões legais importantes. E para sabermos o que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina nessas situações, é que recebo a presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB de Mato Grosso, a doutora Cíntia Nájila. Cíntia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais de toda essa repercussão que ganhou o caso denunciado pelo FELCA. A gente está vendo uma repercussão jurídica, política, social, mas se a gente olhar para o que nós já temos de legislação, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está aí há 35 anos em vigência no nosso país, já não existem previsões legais que protejam as nossas crianças do que hoje a gente está vendo acontecer, principalmente com o fenômeno das redes sociais? Então, temos o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela visa a proteção integral das nossas crianças e nossos adolescentes, mas infelizmente não tem nenhuma lei específica, nenhum regimento específico que regularize essa questão do que está acontecendo hoje na era digital. Infelizmente, estamos observando aí, com o avanço da tecnologia, né, da IA, enfim, estamos acompanhando também muitos, às vezes até pais, aqueles que deveriam estar garantindo a maior proteção integral dos seus filhos, eles acabam que postam, né, fotos, vídeos inadequados na rede social, não tomam aí as cautelas necessárias. Muitos, inclusive, por exemplo, no caso recente aí do próprio Ítalo, né, influenciador digital, ele acaba que estava explorando de uma outra forma, né, ainda está em fase de investigação, mas de qualquer forma estava, de certa forma, explorando, já levando mais para o lado profissional, né, entre aspas, e acaba que não tem uma regulação específica hoje que visa aí a proteção na era digital das nossas crianças, nossos adolescentes. Após aí essa denúncia aí do FELCA, tá uma demanda grande, inclusive lá no Congresso. São projetos que estavam até em pauta e retornaram agora com essa denúncia, passaram até então a ser reanalisados. Estamos com expectativa aí que algo seja tomado nesse sentido, porque hoje precisamos de algo mais específico, voltado aí para a era digital mesmo, né? Regulamentando melhor a questão da responsabilidade, tanto dos pais responsáveis legais, tanto de terceiros, né? Que através da postagem mesmo de vídeos, de fotos, enfim, de qualquer tipo de publicação aí voltada à criança e adolescente. A gente viu nesse caso, Cíntia, como você bem colocou, né, os desdobramentos dessa situação que foi denunciada pelo FELCA, o Ministério Público do Trabalho falando de uma exploração de trabalho infantil, tinha-se ali até uma caracterização de tráfico de pessoa, porque muitos adolescentes eram retirados das suas cidades para então estarem nessa casa onde vivenciavam uma ideia de reality show, né, com essa perspectiva de ter uma projeção nas redes sociais, mas com comportamentos e vivências que não eram adequadas para a idade daqueles indivíduos, né? Então, houve relato de adolescente que acabou engravidando nesse período de confinamento na casa, a impossibilidade que eles estivessem regularmente indo à escola, a ingestão de bebida alcoólica. Nessa perspectiva, o ECA já prevê uma penalização? Então, especificamente, não. Infelizmente, não. Voltado para o trabalho infantil, sim. Né? Sim. Só que aí nós não estamos falando especificamente do trabalho infantil aí. A gente já está falando de exploração sexual, né? Enfim, estamos fomentando também a questão principal aí na questão de exploração sexual, trabalho infantil, enfim. Tem tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto próprio Código Penal, quanto a Constituição Federal, enfim, já tem as medidas necessárias já levando para a esfera penal, já tem, mas a onda crescente que estamos vendo mesmo hoje é a questão da utilização, qual que é essa prática até então? Eles estão, além de adiantar aí, de forma precoce o desenvolvimento infantil das crianças e do adolescente, essa adultilização está sendo acompanhado também da sexualização.
né? Tem a erotização, né? A sexualização. Isso exatamente. Aí. E é o que, de fato, hoje não temos uma legislação específica, o que está sendo fomentado para poder passar a ter, né? Porque já temos leis, né? Já tem aí o próprio ECA, Código Penal, Constituição Federal, enfim, onde penaliza a questão da exploração sexual, a questão até do trabalho infantil, né? Mas só que tem uma onda crescente nesse sentido da utilização acompanhada da questão da sexualização, que é onde eles estão trazendo aí, eles estão fazendo com que crianças e adolescentes, além de eles pularem a etapa do desenvolvimento infantil, que é necessário, né? Enfim, para garantir integral aí, seja todas as fases. O que acontece? Essa questão da sexualização. Eles estão fomentando uma prática grande de tornar as crianças e os adolescentes mais atraentes, né? E a gente sabe que por detrás tem todo um público, que é o público da pedofilia, né? De pessoas que estão usando aqueles materiais para fins de comercialização, que inclusive é o que retrata aí a própria denúncia do Felca. Você considera que a sociedade ela ainda não tinha dimensão do que estava por trás de toda essa rede? Digo, quando você fomenta uma criança a dançar de determinada maneira, quando você fomenta uma criança a ter determinado tipo de comportamento, né? Até essa exposição excessiva mesmo. Porque assim, ou a forma como o Felca tratou isso, ela chocou de alguma maneira e causou essa mobilização. Porque quando isso acontece, que chega lá no Congresso Nacional, que aí os nossos representantes veem uma urgência de discutir, inclusive, a regulamentação das redes, que é isso que você está botando pra gente também, né? Diversos outros atores, inclusive de institutos, como é o Instituto Liberta, que tem a Luciana Temer à frente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, falam assim, olha, mas a gente vem denunciando isso há muito tempo, só que ninguém deu importância para isso. Que bom que agora, de alguma maneira, esse assunto veio para a pauta. Existiu aí, você considera que uma falta de olhar ou não houve a mobilização necessária para que de fato a gente olhasse para essa questão? Infelizmente, estamos tratando de um público que ainda é invisível, né? Perante a sociedade, e aí eu falo como um todo. Infelizmente, eu acredito que sempre teve, a partir do momento que passou a entrar aí a tecnologia, a rede social, passou a liberar aí o uso celular, né, liberar entre aspas, porque temos recomendação, inclusive, do Ministério da Educação, falando para que abaixo de 2 anos, 0 tela, 0 celular, né? Até os 12 anos, liberado, até então tela, mas smartphone não, celular sim, smartphone não. Acima de 12 a 17 anos, tudo bem, uso de tela e smartphone desde que acompanhamento dos pais e responsáveis legais. Então, de certa forma, a regulamentação tem, mas o que não tem até então é a cautela, seja por parte, a cautela necessária, seja por parte dos responsáveis legais e por parte da própria sociedade, porque o que acontece? Não tem um acompanhamento necessário, né? É complicado quando nós falamos que estamos numa sociedade onde as mães têm que sair para trabalhar, chegam em casa exausta e o que acaba acontecendo na prática? Entrega o celular ali, né? É complicado quando você está acompanhando aí cada dia mais aí jogos, enfim, interesse pelas telas, pelo uso de smartphone, por parte principalmente dos jovens, né? Não tá acompanhando, tá uma onda crescente, cada dia mais tecnologias, tá liberando cada vez mais acesso às crianças, aos adolescentes, sem respeitar a regulamentação que já tem existente, e acaba que torna elas mais expostas. E eu acredito que os riscos sempre existiram desde o início, só que agora tá indo mais à tona por conta de uma denúncia do influenciador que viralizou. A verdade é essa, né? Um influenciador que viralizou, mas como você mesmo expôs,
Já teve, inclusive, estudiosos à parte, que não é de hoje, tá falando sobre. Então, por que não esse olhar? Inclusive, esses projetos que estavam parados no Congresso Nacional, para se fazer um projeto, precisa de estudos. Então, pessoas que estudaram sobre, fizeram lá, né, enfim, o que entenderam é necessário, colocaram em pauta e estava como lá no Congresso? Parado. Entendeu? Então, falta, sim, um olhar melhor da sociedade, falta eu creio que agora, recentemente, está tendo uma onda crescente, questão de fomentação, né? Enfim, para poder voltar a correr a esses projetos que estão lá no Congresso, e eu estou com expectativa grande que vai dar andamento. Enfim, a questão do uso, só fazer uma observação também, um estudo recente relata que mais de 25 milhões de crianças e adolescentes, eu falo do público como um todo, tem uso hoje em dia de tela, de smartphone. Então, temos que intensificar aí a questão da fiscalização também. E quando eu falo temos, não é só da rede de proteção. Os principais responsáveis nesse sentido somos nós, somos pais e mães, ou o responsável legal que está ali com aquele menor, com aquela criança, com aquele adolescente. Porque começa dentro de casa, começa restringindo principalmente dentro de casa. Nas escolas hoje, na maioria já está, nem entra, né? Fica lá dentro fica ali na caixinha lá com os professores. Colmeia, né? Na colmeia. Mas em casa, como que está funcionando? O que acontece quando, enfim, o filho vai dormir, né? Será que os pais estão pegando os aparelhos celulares? Enfim, como que está acontecendo essa fiscalização? Mas quando você fala dessa questão da regulamentação, Cíntia, que já existe, né? Olha, criança e adolescente não pode ter perfil na rede social, deve-se ser moderado esse uso a partir de determinada idade, porque tem idade que esse uso deve ser nulo, né? Deve ser nenhum. Mas aqui a gente pensa na regulamentação cadê a responsabilidade das Big Techs? Como é que a gente coloca um conteúdo que é passível de consumo pelo público pedófilo e não há nenhum filtro para isso? Não há nenhuma regulamentação para isso? Como é que corre solto esse tipo de conteúdo que até permite a monetização, que é o que a gente estava também sendo discutido nesse caso do Felca? Então, esbarra aí também essa questão da regulamentação, porque a gente leva lá para aquele campo ideológico de que, não, tem que ter liberdade de expressão, não, tem que ter a regulamentação, e isso é muito maior, né? A gente está vendo que vidas correm perigo, que as nossas crianças estão expostas, e que de alguma maneira existe um mercado que é lucrativo e que tem muito interesse por parte de quem está disposto a passar essa barreira e produzir esse tipo de conteúdo. Sim, é triste de ver, né? É uma realidade triste mas não tem uma regulamentação específica, né? Tá voltando agora, como eu já falei, a fomentar para ter, porque temos hoje não é o suficiente, passa longe, a gente tem aí, enfim, visa a proteção integral, visa aí a proteção de dados, a questão de imagem, mas não tem uma legislação específica que fale, olha, não faça, entendeu? Não temos algo nesse sentido. Que você vai ser penalizado assim, assim, assado. E é o que é necessário ter, mas eu volto a falar, ainda estamos falando num público que ainda não tem a atenção necessária que deveria ter, né? Estamos falando aí, na verdade, no nosso bem mais precioso, que são nossas crianças e nossos adolescentes, que devem ser, que o próprio ECA garante a proteção integral. Isso já era para ter, a partir do momento que começou a ter rede social, a partir do momento que... Você entende o que eu estou falando? A partir do momento que cresceu lá atrás a tecnologia, não me recordo, enfim... Tá, não vou saber estimar agora, mas já era para ter lá atrás. Mas agora eu quero voltar um pouquinho com você, Cíntia. Quando a gente pensa no ECA, 35 anos do ECA, a gente conseguiu garantir para as crianças e adolescentes tudo que está previsto no ECA? Não, longe, infelizmente. No ECA tudo muito lindo, no papel muito lindo, mas na prática é outra realidade. Hoje, infelizmente, tem uma carência, isso porque quando a gente fala de aniversário do ECA, né? Estamos lá comemorando algo muito bom, que veio realmente, porque antes do ECA, o que as crianças e adolescentes eram? Eram considerados objeto. A partir do ECA, passaram a ser sujeito de direitos, né? Mas o que está ali no papel ainda, infelizmente, não está sendo
efetivado na prática. Tanto que estamos acompanhando aí novos termos surgindo, na verdade, enfim, a questão de vários outros termos surgindo. Por quê? Porque o ECA ainda não está conseguindo sair dali do papel. E, de fato, é algo que temos que fomentar, temos que mobilizar, temos que buscar, né, enfim, novas formas, novos mecanismos de botar em prática, fomentar aí, inclusive, o trabalho dentro das escolas, levando aí esses debates à tona, levando conhecimento para as crianças e para os adolescentes, porque se nas escolas, na escola, acredito eu, que ali é mais fácil de você ter acesso, não é verdade? Quando você vai ali você não consegue ali necessariamente entrar dentro dos lares, não é verdade? Então, o que temos que ter? Mecanismo para trabalhar dentro das escolas, levando conhecimento, enfim, para eles dentro das escolas. A OAB, ela tem um projeto, a OAB vai na escola, né? É um projeto maravilhoso, onde advogados, né, enfim, vão até nas escolas levar conhecimento para esse público. E é de diversas áreas, né? Exploração sexual, tratar de abuso, e agora esse tema também que está em alta, temos que ir também fomentar dentro das escolas, levando para eles, explicando qual foi o objetivo aí dessa denúncia do FELCA, né? Denúncias essas que já existiam, porém está tendo repercussão maior agora, não é verdade? Então levar para eles de uma forma didática, de uma forma lúdica, de acordo com a faixa etária, o que significa isso na prática, né? O que significa, quais são os riscos aí de rede social na idade deles, antes do permitido, quais os riscos que eles estão inerentes aí de ficar postando foto, publicando vídeo de forma inadequada, né? Enfim, então é algo que tem que ser fomentado dentro das escolas, levar o conhecimento, trabalhar melhor dentro das escolas, eu acredito nisso. Cíntia, para a gente fechar a nossa conversa, queria que você deixasse uma mensagem para os pais, para os responsáveis, né? Porque a gente está falando, existe um marco, que é o ECA. A partir do ECA, crianças e adolescentes foram vistos como sujeitos de direito, né? Mas a gente sabe que ainda existe uma interpretação de que criança não tem vontade, a criança vai fazer o que o pai quer, o que a mãe quer, do jeito que quer, né, na hora que quer, e a gente sabe que existe limitações para isso, porque existem situações em que essas crianças e adolescentes acabam ficando ainda mais vulneráveis, né, como essa exposição que a gente estava falando, que muitos pais e mães acabam, de alguma maneira, permitindo que isso aconteça, e essas crianças e adolescentes ficam sujeitos a inclusive estarem expostos numa rede que sabe lá Deus o que mais acontece nela, né? Então eu queria que nesse momento de despedida você pudesse fazer um chamamento a quem nos assiste, que tem criança em casa, que tem adolescente em casa, o papel de cada um nesse processo de proteção desses pequenos e dessas pequenas que ainda estão nessa fase de desenvolvimento. Eu acredito que os pais, os responsáveis legais, eles amam seus filhos, amam ali, enfim, suas crianças, seus adolescentes, seja sobrinho, então que possamos ter um olhar diferenciado quando se trata aí de uso de telas, de uso de celular, possamos fiscalizar melhor, né? Por quê? Porque a criança, ela está em desenvolvimento, o que acontece com ela não deixa de ser nossa responsabilidade, mesmo a partir do ECA, ainda continua sendo nossa responsabilidade, né? Enfim, então cabe a nós, a partir do momento que fornece um aparelho celular ali, beleza, fiscalizar, acompanhar, né? Usar aí também, enfim, permitir aí baixar o aplicativo de acordo com a faixa etária, né? São também medidas que podem ser adotadas, mexer ali na configuração do celular, na questão só de mexer na configuração do celular, na questão do usar próprio aplicativo, já de certa forma barra certo tipo de conteúdo, sabe? E sempre tendo esse olhar que o risco existe, e não podemos achar que só acontece no vizinho, na casa vizinha, né? Ter esse olhar mesmo que todas nossas crianças, elas estão ali expostas a esse risco, né? Eu costumo dizer também que se não quer que seu filho fique exposto a esse tipo de risco, então segue a regulamentação à risca. O próprio Ministério de Educação, ele prevê o seguinte: acima de 2 anos, tá tudo bem oferecer tela,
sem uso de celular. Então, de 12 a 17, pode fornecer smartphone, desde que esteja aí fiscalização, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: se você, pai ou mãe, não tem condição, não consegue hoje fiscalizar a rotina do seu filho e não consegue configurar ali, fazer as configurações necessárias, os ajustes necessários, não forneça. Porque aí você vai estar dando munição para o seu filho. E é isso que acontece hoje em dia. E aí eu trago aí à tona, por exemplo, eu tenho liberdade para falar lá na minha casa. Eu tenho 4 filhos. Meus filhos não têm uso aí de smartphone. Tem uso de tela, né? Enfim, mas smartphone não. Por quê? Porque hoje eu não consigo, eu admito, eu não consigo fiscalizar. Eu tô aqui, eu não sei, se eles estivessem lá com o celular, não sei o que poderia estar fazendo. E confesso que hoje, mesmo na minha rotina, eu não consigo fiscalizar à noite, nem liberando 1 hora, 2 horas por dia, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô conseguindo segurar o máximo que eu consigo. Por quê? Porque eu não quero deixar eles expostos. Eu sei aí nos riscos que está acontecendo, tá uma rede crescente aí de exploração, de questão de divulgação, tá mesmo feio. Os abusadores, eles estão aí se alimentando de materiais de crianças inocentes que acabam indo para a rede social, às vezes de forma inocente por parte de pai, de uma tia, enfim, que acaba postando e acaba que tá servindo como fonte ali, alimentação aí para esses pedófilos, né? E aí eu já também ressalto aí a importância, claro, é muito importante prevenir, né? E também é importante denunciar, tomar conhecimento. Aí, 180 seria o canal? O Disque 100, né? O Disque 100, o Disque 100 é o canal aí, a importância de se denunciar. Viu na internet, viu nas redes sociais, enfim, qualquer meio de comunicação, viu algum material que você olhou, viu que não tá legal, tem que denunciar. Tem que denunciar, denuncia a plataforma, liga no Disque 100, né? Enfim, não deixa de denunciar, porque aquele tipo de material ali está sendo fonte ali para os abusadores e para os pedófilos, está servindo ali como, enfim, fonte de lucro para pessoas ali que estão explorando ali a imagem de inocentes. Então, todos nós temos essa responsabilidade também, não só os pais, não só os responsáveis legais, todos nós da rede de proteção, inclusive a sociedade como um todo. Muito obrigada pelas informações, Cíntia. Intervalo, a gente volta já já.